Outra coisa que me veio agora, Dom Tito, e a gente passou por isso, porque a gente já tem uma certa experiência de vida, então a gente vivenciou isso. As pessoas compravam a melhor roupa que tinham, guardavam para usar no dia da missa. Ah, mas é claro, não tem dúvida nenhuma, ninguém ia à missa com a roupa do dia de semana. E nem de bermuda. Ah, de jeito nenhum. Hoje se vai de bermuda. Não iria, ninguém iria de bermuda, iria com a melhor roupa. Inclusive, até não se ia nem de manga curta, nem manga comprida, né? Manga longa. Depois, claro que a gente, depois das tantas, também nós na casa começamos a 3 quartos de manga, claro, né? Claro. Porque vai ser mais prático, né? Mas a camisa de domingo, não. Essa era sagrada. Era comunhão. Isso a gente ia, até tinha o terninho da gente, às vezes meio mal costurado, mas que servia pra gente, né? Confessionário hoje, essa confissão que era tão forte e que a religião católica praticou muito com os seus fiéis e que hoje a gente não percebe que as pessoas vão ao confessionário, confessar para o padre os seus possíveis pecados que possam ter cometido. Isso está em desuso também. A igreja, o Vaticano meio que deixou isso também de lado, não trabalhou mais muito em cima disso. Aí o Vaticano sempre procurou manter isso aí. Só que eu tive a ocasião de conversar uma vez ainda com o Papa Paulo VI, ainda no primeiro tempo, né, Papa Paulo VI sobre isso, e já se reconhecia isso naquele tempo, que a confissão tão frequente como ela caiu em desuso. Agora, eu escrevi uma vez um livrinho, uma vez era diferente. Era diferente. Havia coisas, então, por exemplo, havia muito o seguinte costume, que quem ia à comunhão, então tinha que se confessar primeiro. Primeiro, né? Fazer a confissão e depois a comunhão. Claro, para depois Isso eu não sei por que se impôs esse costume, porque isso sempre era assim, que só não podia tomar a comunhão que estava em estado de pecado grave. Agora, também nos primeiros séculos da igreja, pecados graves, parece que hoje em dia só o único pecado é o pecado grave. Não é só o pecado grave que mas é pecado. Todo outro é pecado. Se eu fiz coisa errada, estou pecando. Um crime contra as leis do país não é só aquele que está pena de morte. Também uma transgressão de trânsito também não pode fazer, né? É mais ou menos aquilo que eu fiz na abertura do programa que o senhor me relatou. E até vou deixar isso como pergunta já, para o senhor responder. O senhor colocou, e eu fiz na abertura, que o senhor detesta o mentiroso e o ladrão do dinheiro público. Sim, esses são os grandes crimes de hoje, além de outros, né? Depois, tem um monte de outras coisas que isso não... Esses precisariam de uma boa confissão, de uma conversão. Como disse Jesus Cristo quando ele chegou. O que ele disse? Em grego se usa a palavra metanoia. Isso que muda a mente. Muda o seu modo de pensar, né? De modo de proceder, né? Muda isso aí. E isso é que muita gente deveria fazer hoje. Agora, voltando à confissão. Então, a confissão é o seguinte, no começo, nos primeiros séculos da igreja, os pecados que eram considerados graves eram, parece que apenas 3. A apostasia, o assassinato e o adultério. O adultério. O adultério era, que aliás na Bíblia tem pena de morte, né, para o adultério. A mulher que cometesse. Porque para o homem, não. Também, mas para o homem era mais difícil cometer adultério que para a mulher. Porque eles admitiam a poligamia. A poligamia, claro. Então a coisa é diferente. Em todos os casos. Agora, mais tarde, introduziu-se essa confissão que veio dos conventos religiosos, quando se espalharam, que as pessoas faziam uma confissão contra as faltas cometidas durante o dia. Confessavam um para o outro, mas não era confissão sacramental. Mas daí se introduziu na igreja o costume da confissão sacramental, mesmo quando não havia pecados tão graves, quando havia outros. Às vezes é uma história bastante comprida, essa confissão, né? Agora, hoje você volta mais ao sistema antigo, né? Como era uma vez na igreja. Agora, eu sempre acho o seguinte, não é que a confissão seja supérflua, eu acho que a confissão, essa devocional para a pessoa, ela é muito útil. Seria mais um desabafo até também, um desabafo. Para quantas pessoas eu atendi muitas mil confissões na vida. Sim, que é um desabafo. Olha, né? Que eu vi abrindo casos, o jogo, vamos dizer assim. Eu vi casos assim, para quantas pessoas isso fez um bem imenso. Acredito. Um grande bem. E
Aliás, também se via assim, pessoas que faziam uma boa confissão precisavam bem menos do psicólogo e do psicanalista. Aliás, no livro que eu tenho... Que nós vamos fazer um programa no futuro, o ano que vem, se tudo correr bem, sobre psicanálise e psicologia. Um dos sentimentos que prejudicam muito é o sentimento de culpa, né? Tá. Bom, depois, existem outras pessoas... Então, essa é a confissão devocional, que é muito útil nesse sentido. Agora, essas confissões que às vezes alguém faz isso só para dizer alguma coisa, isso não adianta nada. Não adianta nada, né? Isso não adianta. Mas para nós... Agora, quem devia fazer uma boa confissão seriam exatamente esses grandes ladrões, esses falsos, esses mentirosos, esses é que deviam se converter. Que engana o povo, rouba o dinheiro do povo, essa que é a verdade. Essa é a verdade, né? E para nós ir ao nosso intervalo, eu queria dizer mais, Dom Tito. Além da confissão, que eu acho muito pouco para eles, porque isso a gente vê todos os dias na televisão, e tem hora que dá nojo mesmo. Tem um amigo meu que diz o seguinte, ó, dá vontade de gumitar, para não dizer vomitar, ele dá vontade de gumitar, ele diz. Porque na verdade, o político que rouba o dinheiro do povo, e tem muitos, não são todos, mas tem muitos, não devia só se confessar, devia estar preso, para não mexer no dinheiro do outro. Que, aliás, isso, uma coisa é o perdão, outra é a pena. É a pena, exatamente. A pena não é perdoada. Então, nós vamos ao nosso intervalo, Dom Tito. Eu vou deixar uma pergunta para o estimado, nosso sempre bispo, um bispo emérito de Rio do Sul. A pergunta é o seguinte: hoje a gente vê na mídia, jornais, rádios, principalmente na televisão brasileira, em todas as emissoras de canais de TV, muitos padres compondo, cantando, fazendo música, vendendo e ganhando muito dinheiro com a música. Eu quero que o Dom Tito responda como é que ele vê essa situação de muitos padres ganhando muito dinheiro com a música, que hoje virou uma febre e que se ganha muito dinheiro. Depois do nosso Fala, estimado. Olha só o que esses deputados, tu vê que eles são coisa do demônio. Tu olha o que eles fizeram. Presentes com dinheiro público. Tem lá em Florianópolis, na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tá aqui. Eles aumentaram o vale alimentação para o pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Esses devem ganhar bem, né? É o Papai Noel, é. Um abono de 3 mil reais para os servidores da Assembleia. Foi tudo aprovado por eles. Tu olha o que eles fazem, pai. Agora tu vê, pros polícia, pros homens da lei, pros bombeiros, pros delegados que estão ali, aquelas manifestações de repúdio, brabo com o governo, e pros professores, nequinha, estimado. Depois eles dizem que a imprensa marronzista corneteia, mas para esses coitados, que coisa do demônio, nadinha, só pros mais abonados, estimado. E que procure cada vez mais essa união e amor entre marido e mulher, e pais e filhos. A maior riqueza de uma família não é morar num palácio, mas estar numa família unida.